Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Enquanto você tem a luz, creia nela. Essa é a passagem mais importante que tem aí. Se não ouviu, não prestou atenção, volta no começo, tem 20 segundos de vídeo. Volta e presta atenção no que foi dito por Jesus e o que ele nos disse. Ele disse assim, ó: enquanto você tem a luz, creia nela. Eu sou a luz, eu sou o pão da vida. Nada vai te dizer se você não souber o que é pão e o que é luz. Então vamos ver o que é luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, lá no latim, lá no idioma que eles falavam, pouco depois do hebraico, do aramaico, veio o latim, verbo significa para nós, no português, palavra. Então, entenda essa mensagem que foi dita antes, esse versículo, assim, olha: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E você vai ouvir falando assim, ó: nele estava isso, nele estava aquilo. Está se referindo ao verbo. Então, entenda assim, ó: nela estava isso, na palavra está isso, na palavra está aquilo, ok? Então vamos seguir o versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha, se você prestou atenção, você enxergou o que Deus quis dizer na palavra dele. Ele diz que no princípio era a palavra, e que palavra é vida, e que vida é luz. Então, se a gente fizer de trás para frente, luz é vida, que é a palavra. Então, luz é a palavra. Então, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está se referindo à palavra de Deus. Por quê? Porque ele falava somente o que Deus ensinou para ele. Então, eu sou a luz da vida, eu sou a palavra da vida. Agora, tem uma coisinha a mais que a gente precisa saber para poder entender os caminhos de Jesus, que ele diz que ele é o caminho. E nós precisamos entender a comparação que ele faz entre ele, eu, você, porque ele diz assim, ó: eu sou a luz da vida. Mas também diz assim: vós sois a luz da vida. Ele está dizendo que eu sou a luz da vida e que você é a luz da vida, e que ele é a luz da vida. Como isso, não é? Pois bem, para isso a gente precisa saber quem é Jesus. Na sequência, a gente vai saber quem é Jesus de fato, sem brincadeira. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se você prestou atenção aí, eu sou a luz do mundo. E disse: vós sois a luz do mundo. Se ele pode ser a luz do mundo, eu também posso, porque eu creio nele e ele falou para mim que eu posso. Ele disse: vós é a luz do mundo. Use, seja a luz do mundo. Quando você conhece a palavra verdadeira, transmite ela para alguém, você está passando o que para essa outra pessoa? A luz, que a luz é a palavra de Deus. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando se tira a emoção e dá ouvido ao que Jesus fala, eu sou a verdade,
Essa é a verdade, isso que você viu. O final da palavra é dura. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas agora nós vamos entender o restante disso. Por quê? Porque ali ele está se declarando: eu sou. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Eu sou. Disse Moisés a Deus: qual é o seu nome? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, você viu aí, é o que está escrito, a palavra como ela é. Eu espero muito mesmo que você dê ouvido a isso, porque é a palavra de Deus e é a palavra de Jesus. E ele pede para você crer na palavra dele. Pois bem, vimos aí o quê? Que Jesus é o próprio Deus. E quem irá voltar é o próprio Deus. Poxa, mas eu sempre soube que é Jesus. Sim, mas por quê? Você tem que entender que ele é o próprio Deus. Agora, o que a gente tem que saber é quem é Deus. Porque se você não souber quem é Deus de verdade, como você vai ouvir a voz dele? Porque, sinceramente, eu já fiz muito isso. Eleve seu pensamento a Deus. Aí a gente fecha os olhos e tenta se conectar com Deus na onde? No escuro? No além? Isso não existe. Então a gente tem que descobrir quem é Deus para poder ouvir a voz dele de verdade. E na sequência aqui é isso que nós vamos ver. Vamos ver quem é Deus. Jesus é Deus. Deus é o próprio Jesus. E quem é Deus? Precisamos saber disso. E vamos saber agora a realidade como a palavra é, como está escrito, sem balela, choradeira e sem emoção, como está na palavra de Deus. E na palavra de Deus, Jesus diz que fala isso para a gente desde o princípio. Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Você viu aí Jesus dizendo que ele é Deus. E que ele diz isso para nós desde o princípio e viu o que está escrito no princípio. Então ele está dizendo aqui para nós que lá no princípio, desde a criação do mundo, é a palavra que ele nos dá que importa. E ele diz que ele era a palavra. Veja, o verbo era Deus. Então, nós temos que ler assim no português. A palavra era Deus. Vamos entender essa passagem de vez, como ela é e o que Deus está querendo nos dizer aqui. Olha, no princípio era a palavra estava comigo e eu era a palavra. Primeira coisa que você precisa saber, quem é Deus? O verbo era Deus. O que significa verbo? Palavra. Então, Deus era a palavra. Aí, você pergunta assim para mim, tá, mas o verbo estava junto com Deus, a palavra está junto com Deus. Eu pergunto para você, o que você solta pela sua boca está com quem? Deus, ele diz que ele é justo, ele cumpre e não se separa da palavra que ele deu. Ele não volta atrás, ele dá o fio de bigode. Isso significa palavra de Deus. Bíblia é só o livro. Evangelho foi o que Jesus veio nos trazer. Novas notícias significa em latim, novidade. Isso significa evangelho. E aí ele está dizendo que
ele que era a palavra, e que ele dá a palavra dele, que ele cumpre a palavra dele, é o princípio. E o princípio é a história do mundo, é a criação do mundo e o que ele deixa para nós antes de Cristo. Depois tem uma outra passagem que você ouviu aí, que ele diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? A palavra. E ele se transformou em quê? Carne. Quem era essa carne? Jesus. Então, se Deus era a palavra que se transformou em carne, quem é Jesus? É Deus. Deus se mostra através da palavra dele. Eu vou te dar um exemplo aqui, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas não tem problema. É para entendimento. Se você quer entender realmente, continua no vídeo, tá? Eu espero que você continue. Se você entrasse hoje numa empresa enorme como, por exemplo, Coca-Cola, você iria conhecer o dono da Coca-Cola? Não, mas você sabe que ele fundou a Coca-Cola e que a Coca-Cola virou gigante e uma empresa de sucesso. Mas você não vai conhecer ele. Eu nem sei se ele está vivo. Talvez esteja, talvez não. O fundador, eu quero dizer. Mas ele deixa os sucessores dele. Os filhos, presidentes, os administradores dele, os diretores da empresa dele. Alguns desses você pode conhecer. Mas o fundador, não. Aí você vai se basear pelo que nessa empresa para se tornar um bom funcionário. Pelas regras que o fundador da empresa que você não conhece deixou. E isso está escrito. Ele próprio escreveu dessas regras, dessas políticas da empresa dele, de como você tem que se comportar dentro da empresa dele para se tornar um bom funcionário, para ganhar promoção, para se tornar um gerente, para ter uma vida melhor dentro dessa empresa, através do que ele deixou escrito no período dele. Quando ele deixou para o filho dele, provavelmente ele deve ter pego aquilo tudo que ele escreveu, aquela cartilha, aquele manual de trabalho, dado para o filho dele e falado assim, ó, aprenda isso que eu fiz, porque olha, a empresa cresceu, é uma empresa de sucesso, se você fizer o que eu tô te falando, agora que você vai assumir e passar isso para os teus funcionários, a empresa vai crescer ainda mais e os teus funcionários vão aprender com você aquilo que eu te ensino aqui agora. E aí a empresa vai ter sucesso e o próprio profissional que te ouvir vai ganhar uma promoção e a vida dele será melhor dentro da empresa. Assim é Deus. Deus, ele deixou a regra dele escrita. Você conhece Deus através do que ele deixou escrito. E o que ele deixou escrito são palavras. E palavras é a palavra dele. Se um gerente da Coca-Cola chegasse para você como funcionário e falasse assim para você, olha fulano, se você fizer isso, com certeza daqui a um ano você vai ser o novo gerente. Você vai cumprir aquela regra. Deus está te falando. Se você cumprir o que eu estou te falando aqui, quando você partir dessa, você vai partir dessa para melhor. Porque eu tenho uma coisa melhor para você. Agora, se você não cumprir, aí, meu amigo, você não vai poder participar do que é melhor. Mas a escolha é sua. Quando ele diz que a palavra dele se tornou carne, foi a comparação que eu fiz. Ensinou tudo que ele ditou como regra através desses profetas para Jesus e disse para Jesus, olha, vai lá e ensina, agora é tua vez. Quem fizer o que você fala, que é o que você aprendeu comigo, vai se dar bem, vai partir dessa para melhor. Deus diz que a semente que ele planta jamais volta vazia. Isso que eu estou falando para você, você pode não crer agora, mas vai ter um momento na tua vida que ela vai se revelar para você. Por quê? Porque Deus fala isso, não sou eu, e ele cumpre, a palavra não se separa dele. Quando você ouve ela, você ouve Deus, você enxerga a Deus. Se você não sabe, Jesus não proferiu uma palavra sequer da sua própria boca. Quando ele diz, eu sei de onde eu vim, ele está dizendo para você assim, olha, eu peguei a Bíblia, acreditei que Deus é aquela palavra que está escrita. Então eu peguei ela, aprendi ela, ouvi, dei ouvido aqui, aquele conselho e fiz como está lá. E cheguei até aqui. Por isso ele diz assim, o Pai que me enviou. O Pai quem é? É Deus. E quem é Deus? É a palavra. Veja bem, Jesus, o homem, não falou nada. Eu não sei se o nome dele é Jesus, porque ele foi chamado de Emanuel.
E quando você entende Emanuel, significa Deus conosco. Por isso ele afirma, eu sou o próprio Deus. Se você não crê que eu sou o próprio Deus, morrereis em vosso pecado. É dura a palavra? É dura, mas é isso que ele está dizendo. E se ele é o caminho e ele é a verdade, e ele diz que ninguém vai ao Pai se não for através dele, e ele está dizendo que a gente tem que voltar no princípio, quando a gente chega aqui, a gente acredita na Bíblia, a gente acredita no que está escrito, a gente acredita que o Espírito de Deus revelou isso a esses homens, João, Isaías, Moisés, Jesus. Isso não é fé. Fé vem pelo ouvir o que está escrito. Ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir de Deus. E Deus está dizendo para você aqui, ó, eu sou a palavra. Esse é o primeiro caminho. Veja que no primeiro vídeo e nesse vídeo eu estou mostrando para você apenas os personagens, digamos assim, da Bíblia e como a gente tem que caminhar pela Bíblia para ter uma compreensão daquilo que Deus quer nos falar. No próximo vídeo nós vamos começar a ler o que Jesus quer de nós. Aqui eu preciso que você entenda isso, se você quer acompanhar meus vídeos e meu canal, para você saber entender a leitura real do que Jesus diz, e não com fantasia, tá ok? Então, o primeiro passo, a gente tem que crer que Jesus, ele é o próprio Deus. É o verbo em carne, é a palavra em carne. Entendendo isso, a gente pode prosseguir e começar então a leitura conforme Jesus nos pede, por onde ele nos pede. Ele diz que é o caminho, vamos seguir o caminho dele. E é você que chegou até aqui, até o final. Obrigado. Se essa palavra te serviu de alguma coisa e você acha que deve, ajuda essa palavra a chegar em mais alguém dando um like. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve. Só clicar no botãozinho aí, se inscrever, no sininho, marca todas, pois aqui só vai ser falado sobre a palavra. Está aparecendo, vai aparecer aqui na tela o link para o primeiro vídeo e está também aí na descrição do vídeo, tá ok? Eu te agradeço e Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Fui!